Contar sobre a história do Lu e do Edu. Lidu e Eduardo. Isso. É que houve o falecimento deles por um acidente de carro, e aí o Corinthians propôs que para escrever mais 2 jogadores no lugar deles, né? E só o Palmeiras acabou não aceitando. Mas tem uma história curiosa que eu li no seu livro que o senhor acabou indo até o... Eu fui até o IML. Aí foi uma coisa do... Porque o que aconteceu? Eu cheguei na escola na segunda-feira de manhã. Eu cheguei na escola e um amigo meu, Celso, virou e falou: Lidu e Eduardo morreram num acidente. E daí fica toda aquela comoção, né? Pô, como? Como é que foi? Não sei o que lá. Eles tinham, por coincidência, eles tinham jantado num restaurante do Alto de Santana, que era o Recreio Chácara Souza, e de lá eles foram e na Marginal tiveram um acidente, logo depois da Portuguesa. E daí eu fui falar com a diretora. Falei: olha, gostaria que a senhora dispensasse aqui para a gente poder ir no... Daí tiveram 2 falecimentos. Então ela perguntou: mas o que são? São familiares? Eu falei: são familiares. Daí ela virou para mim e falou: mas 2? Como é que vai? O que são eles? Eu falei: são jogadores do Corinthians que tiveram um acidente. Moleque, você está brincando comigo? Você falou que é familiar? Jogador do Corinthians é meu irmão. E daí ela não deixou. Mas eu era bom aluno, então tinha a nossa Bedel, lembra até a dona Romilda? A dona Romilda, ela já tinha carimbado a presença na minha carteira, né? Daí ela... Falei: dona Romilda, me cobre que eu vou atrás por 2 jogadores do Corinthians. Daí eu pulei o muro, junto com esse meu amigo, e nós fomos para o IML. Imagino que era outra época, né? Imagino o que seria hoje. Eu entrei no IML, nós 2 ficamos ao lado da mesa do IML. Eu não sei te falar se é mármore ou se é inox, que eu esqueci, mas a piscaria falar que era de mármore. E os corpos estavam lá. Eu lembro do Lidu com um pano branco amarrado na cabeça dele, e nós ficamos lá do lado, vendo, né? Porque foi muita emoção. Quer dizer, você pegar um ano, que era o ano que o Santos não seria campeão, os campeões seríamos nós, ganhamos 4 clássicos. E você vê os 2 lá, e daí eu fui embora. Daí a gente acabou indo embora. Os corpos depois foram velados na nossa capelinha no Parque São Jorge, mas eu não fui, nesse dia eu não fui. Mas daí chegou o dia seguinte na escola. E daí eu fui chamado na diretoria. E daí fui eu para a diretoria. Quando nós estávamos no IML, o Jornal da Band foi fazer uma matéria. E a diretora, vendo o Jornal da Band à noite, ela viu nós 2 chorando do lado. Então ela me deu um gancho, tanto que eu tenho minha carteira de escola de 69, ela tem a suspensão que eu tive por causa desse jogo. Mas daí o Corinthians pediu licença para isso. E não teve essa licença, né? Porque todo mundo concordou, menos o Palmeiras. Tem até uma história que não é verdadeira, pega até bem falar que é verdadeira, porque tem a ver com o episódio, que falam que a partir daí o Palmeiras começou a ser chamado de porco. Tá. Mas que não é verdadeira, já era antes. Não. Já era antes, já. Já, tanto que nós cantávamos no estádio, tem uma vez que nós ganhamos 2-0 do Palmeiras, bem antes do Eduardo, e que nós tínhamos uma música que era: não pode ser, não pode não, até parece que não é meu Coringão. De 2 é pouco, de 2 é pouco, vamos enfiar meia dúzia nesses porcos. Isso aí foi antes do Eduardo, não é que... Aí tem mais a ver com o processo imigratório. Tá. Do que seria a imagem do português, a imagem do espanhol, a imagem do italiano. Porque os que vieram, os imigrantes, quando vieram para cá, era gente muito humilde. Então tem mais a ver com o que era, como eram tratados os imigrantes, do que com isso. Com certeza não foi, porque a gente já falava: vamos enfiar meia dúzia nesses porcos antes